Oi, pessoal, bem-vindos. Hoje nosso papo é sobre uma figura que, mesmo 200 anos depois, ainda assim, bagunça um pouco a nossa cabeça. Immanuel Kant. E como bagunça, né? A ideia aqui não é ser uma aula, mas sim um mergulho juntos, sabe? Como num bom café filosófico. Para tentar entender como as ideias desse alemão super metódico podem, quem sabe, iluminar um pouco a nossa vida. E o mais interessante do Kant é que ele não estava pensando só em problemas abstratos. Ele vivia no meio de um furacão, o iluminismo. Exato. As certezas antigas, principalmente as religiosas, estavam caindo por terra. E a grande missão dele foi tentar responder a perguntas que, na verdade, nos assombram até hoje. Que seriam? Sem Deus como a resposta para tudo, como a gente pode ter certeza do que é certo e errado? E, mais fundo ainda, como podemos confiar naquilo que a gente acha que conhece? É como se ele tentasse construir um novo alicerce para a sociedade, mas usando só a razão. Exatamente, uma base universal. E é essa construção que a gente vai explorar hoje. Primeiro, vamos dar uma olhada no homem, para entender de onde essa mente saiu. Depois, a gente encara de frente a famosa e bem rigorosa filosofia moral dele. E por fim, a parte que talvez seja o mais alucinante. A teoria sobre os limites do nosso próprio conhecimento. Vamos nessa? Vamos lá. Então, começando pelo homem. Quando a gente pensa em Kant, a primeira imagem é tipo a do sujeito de Königsberg, que era tão, mas tão regrado. Que os vizinhos acertavam o relógio pela caminhada dele. É a história clássica. Pois é, nunca se casou, quase não viajou. Parece uma vida meio cinza, não? Parece, mas essa é só metade da história. É verdade, ele era extremamente disciplinado. Ele acreditava que a verdadeira liberdade vinha da autodisciplina. Interessante isso. Mas o que pouca gente sabe é que ele era um ótimo anfitrião. Longe de ser um recluso, Kant adorava receber amigos para jantar. Ah, é? Sim, e sendo Kant, claro que até os jantares dele tinham uma estrutura, um método. Não me diga que ele tinha regras até para conversar na mesa de jantar. Como era isso? Tinha e era genial. Ele dizia que um bom jantar precisava ter 3 fases. A primeira era a narrativa. Um aquecimento. Isso, um aquecimento onde o pessoal contava as novidades da semana. Depois vinha o prato principal, a fase reflexiva, onde eles pegavam um tema e, aí sim, debatiam a fundo. E a sobremesa? A sobremesa era a fase do humor. Era para garantir que todo mundo fosse embora leve, sabe, de bom humor. Imagina a opressão. Ok, pessoal, fase 3, humor. Contem uma piada. Mas, brincadeiras à parte, isso mostra uma faceta dele muito mais humana. Com certeza. Mostra um homem que via a razão e a estrutura não como uma prisão, mas como a melhor forma de viver bem. E isso nos leva direto ao projeto filosófico dele. Certo. Kant olhava para o iluminismo e via algo muito bom. As pessoas estavam finalmente usando a própria cabeça. Mas ele também era um pouco pessimista sobre a natureza humana. Ele achava que a gente tende pro egoísmo. Exato, que somos inclinados a nos corromper. E aí vinha o medo dele. Se a religião, que por séculos ditou as regras, está perdendo força... O que vai impedir a sociedade de virar um caos, um cada um por si. Precisamente. Esse era o dilema. A grande missão da vida dele foi essa: construir um sistema moral tão sólido quanto a religião, mas baseado em algo que, em tese, todos nós temos: a capacidade de raciocinar. Ele queria trocar a autoridade de Deus pela autoridade da razão. Perfeito. É exatamente isso. Essa busca nos leva direto para a ética dele, que é bem radical. A ideia de que o valor de uma ação não está no resultado, mas na intenção. Isso vai totalmente na contramão de como a gente pensa, né? Totalmente. Geralmente a gente olha o resultado, né? Ah, deu certo, então foi bom. Exato. A ética dele é o que chamamos de deontológica, que vem da palavra grega para dever. Para Kant, uma ação só é moralmente boa se for feita pelo motivo certo, por puro dever. Não importa o que acontece depois. Não importa. Para entender a diferença, a gente pode pegar aquele caso do tenista Novak Djokovic, na Austrália, com a história da vacina. Lembro bem. A acusação era que ele tinha mentido nos formulários de imigração. Isso. Se a gente analisa pela ótica consequencialista, que olha os resultados, a coisa fica confusa.
Um fã dele poderia dizer, mas ele só queria jogar, não ia fazer mal a ninguém. Vira uma discussão sem fim. Exato, um emaranhado de justificativas. Já para Kant, a análise é brutalmente simples. Ele mentiu. Sim. Mentir é errado. Ponto. O dever moral é dizer a verdade. O que acontece depois, as consequências, as desculpas, nada disso muda o valor moral do ato em si. É uma navalha afiada. Corta toda a gordura da discussão. Mas aí vem a pergunta de 1 milhão. Como a gente sabe qual é o nosso dever? Como eu uso a razão para descobrir a coisa certa a fazer? E para isso, ele nos deu sua ferramenta mais famosa, que tem um nome meio assustador, o imperativo categórico. O nome assusta um pouco. Mas a ideia por trás é um teste, quase um aplicativo mental que você pode rodar antes de agir. A primeira versão desse teste é: haja apenas de tal forma que você possa querer que sua ação se torne uma lei universal. Ok, vamos traduzir isso. É basicamente se perguntar, e se todo mundo fizesse o que eu estou prestes a fazer? É por aí? Perfeito, exatamente isso. É forçar a si mesmo a sair do seu próprio umbigo, da sua perspectiva pessoal. Me dá um exemplo prático. Pensa numa coisa boba. Levar umas folhas de papel do escritório para casa. Você pensa, não é nada. Roda o teste do Kant. E se pegar material do trabalho para uso pessoal, virasse uma lei que todo mundo segue o tempo todo? A empresa iria à falência. A confiança acabaria. A ação não se sustenta como lei universal. Logo, é imoral. Faz sentido. E no exemplo mais delicado, ter um caso extraconjugal e esconder. A pessoa pode se justificar. Mas ninguém vai saber. Certo. Pelo teste, ela teria que querer que ter um caso e esconder virasse lei universal. Ou seja, ela teria que aceitar que o parceiro ou a parceira fizesse o mesmo com ela. E a maioria das pessoas não aceitaria isso. A regra te força a ser imparcial. Mas ele sabia que essa formulação soava um pouco lógica demais, fria. Sim, parece um computador calculando a moralidade. Falta um pouco de alma. E é aí que vem a beleza da segunda formulação. Ela chega no mesmo lugar, mas por um caminho muito mais humano. E qual seria essa? Haja de tal maneira que você trate a humanidade, tanto na sua pessoa como na de qualquer outro, sempre ao mesmo tempo como um fim e nunca meramente como um meio. Tratar as pessoas como um fim e não como um meio? Isso é poderoso. Quer dizer que eu não posso usar as pessoas como ferramentas? Exatamente. Usar alguém como um meio é desrespeitar a dignidade fundamental daquela pessoa. É o exemplo clássico do cara que promete um relacionamento sério só para conseguir sexo e depois some. Ele usou a outra pessoa como um objeto, um meio para um fim egoísta. Para Kant, cada pessoa é um universo em si mesma. Tratá-la como um fim é respeitar esse universo. E a coisa fica ainda mais rigorosa. Porque não basta só fazer a coisa certa. A intenção. A intenção tem que ser pura. É aqui que a filosofia dele fica quase, inalcançável, não acha? É o ponto mais exigente, sem a menor dúvida. Para um ato ser 100% moral, a única motivação aceitável é o respeito pelo dever. Qualquer outra coisa contamina a ação. Como assim contamina? Se você devolve uma carteira que achou na rua, mas o motivo foi o medo de ter uma câmera de segurança te filmando, Kant diria, bom que devolveu, mas isso não foi um ato moral. Porque a motivação foi o medo? Foi o medo, não o dever. Mas espera aí, isso não é radical demais? Na prática, a pessoa teve a carteira de volta. O resultado bom aconteceu. Kant joga fora o valor dessa ação só por causa da motivação? Ele não diria que a ação não teve valor no mundo. Claro que é bom que a carteira foi devolvida, mas ele faz uma distinção importante entre uma ação conforme o dever e uma ação por dever. Qual a diferença? Devolver por medo é conforme o dever. Você fez a coisa certa, mas pela razão errada. Uma ação verdadeiramente moral, aquela que tem valor ético puro, é feita por dever. É a pessoa que devolve a carteira mesmo sabendo que ninguém nunca vai descobrir. Simplesmente porque é a coisa certa a se fazer. Exatamente. Então, até ajudar alguém para se sentir bem consigo mesmo ou para ganhar boa reputação, estaria contaminado? Pelo rigor kantiano, sim.
A motivação foi o ganho pessoal, seja a reputação ou aquele sentimento quentinho no coração. Ele chega ao ponto de dizer que até agir por amor a Deus ou por medo do inferno não é moralidade pura. Nossa, Porque ainda é uma troca, eu sou bom para ganhar o céu, a moralidade autêntica para ele nasce da razão autônoma livre de qualquer recompensa ou punição externa. uau! A gente percebe como essas ideias nos desafiam a olhar para as nossas próprias motivações de um jeito muito mais honesto. Muito. É o tipo de reflexão que a gente busca aqui no nosso Café Filosófico. Aliás, se essa conversa está ressoando, fazendo pensar, considere compartilhá-la. É assim que mais gente pode se juntar a nós nessa busca por um pouco mais de clareza. Pois é. E essa confiança toda na razão para guiar a moral nos leva a outra pergunta, talvez maior ainda. Até onde essa mesma razão consegue ir quando a gente tenta entender o mundo? E a resposta dele para isso é, se possível, ainda mais revolucionária. É a virada de chave que ele chamou de revolução copernicana na filosofia. O que isso quer dizer? Já nasce com a gente, na nossa razão. Como a matemática. Exato. Do outro, os empiristas, que diziam que a gente nasce uma folha em branco e todo o conhecimento vem pelos 5 sentidos. E Kant chega e diz que os dois estão certos e errados ao mesmo tempo, é isso. É uma síntese. Pense assim, a experiência, o que a gente vê e ouve, nos dá a matéria-prima do conhecimento. Mas a nossa mente não é uma espectadora passiva que só assiste. Ela participa? Ela é uma construtora ativa. Ela pega essa matéria-prima e organiza usando moldes que já vêm de fábrica com a gente. O conhecimento para Kant é essa parceria entre o mundo lá fora e a estrutura da nossa mente. Espera um pouco, essa ideia é alucinante. Você está dizendo que, para Kant, a gente nunca vê o mundo real. A gente está preso numa espécie de matrix criada pela nossa própria mente. É uma analogia perfeita. Kant faz uma distinção crucial entre o fenômeno e o númeno. O fenômeno é o mundo como ele aparece para nós depois de ser filtrado e organizado pela nossa mente. É a nossa matrix. E essa é a única realidade que a gente pode conhecer. A única. O númeno é o mundo como ele é em si mesmo, a realidade pura, antes do nosso filtro mental. E esse mundo, para Kant, nós nunca jamais poderemos conhecer. A analogia dos óculos vermelhos ajuda a entender, né? Se eu nasci com óculos de lentes vermelhas e nunca pude tirar, Você juraria que o mundo é vermelho. e eu estaria descrevendo perfeitamente a minha realidade, o fenômeno, mas não a realidade em si, o número. Exato. Ou pense nas cores. Uma maçã não é vermelha. A superfície dela reflete um certo comprimento de onda de luz. O vermelho é a interpretação que o nosso cérebro dá para isso. A cor acontece dentro da gente. E Kant radicaliza essa ideia. Ele vai além das cores. Muito além. Ele diz que os conceitos mais básicos que usamos para entender tudo, como espaço, tempo e causalidade, Causa e efeito. isso, a ideia de que tudo tem uma causa. Para ele, essas coisas não são características do mundo lá fora, são os softwares principais da nossa mente, os moldes que a gente usa para organizar qualquer experiência. Calma, essa parte é difícil de engolir. Causalidade parece tão real. Se eu solto essa caneta, ela cai. Isso não é uma lei do universo? Para Kant, nós não temos como saber se é uma lei do universo em si, do númeno. O que a gente sabe é que é uma lei inescapável da nossa experiência, do fenômeno. Ah, entendi. A mente humana está programada para procurar causas. Imagina um novelo de lã rolando para dentro de um quarto. O gato que está lá só reage, pula no novelo. A primeira reação do humano é: de onde veio isso? Quem jogou? A busca pela causa é automática. É o nosso sistema operacional. A gente não consegue pensar fora dele. Ok, a ficha está caindo. E qual a implicação disso para as grandes questões? Deus, a alma, a origem do universo. A implicação é um terremoto. Se todo o nosso conhecimento depende da experiência sensorial organizada pela nossa mente, o que acontece com ideias que estão, por definição, fora de qualquer experiência possível? Ninguém nunca viu Deus ou tocou na alma. Exato. Então a conclusão do Kant é que a gente pode pensar sobre essas coisas, a gente pode ter fé, mas a gente nunca vai poder ter conhecimento científico sobre elas. Entendi. Tentar usar a razão para provar a existência de Deus, por exemplo,
É como tentar usar uma régua para medir o peso de algo. É usar a ferramenta errada para a tarefa errada. Então a razão tem um limite. A razão, quando tenta ir além da experiência, entra em curto-circuito. Ela se contradiz. Ela tem um limite claro. Então, no fim das contas, a mesma razão que ele coloca num pedestal para moralidade, ele diz que tem um muro, um limite intransponível quando se trata de conhecer a realidade última. É um paradoxo incrível. É a síntese maravilhosa do pensamento dele. Por um lado, uma exigência moral quase sobre-humana, haja com perfeição por puro dever. Por outro, uma humildade intelectual imensa. Aceite que sua razão nunca vai desvendar os maiores mistérios e que a realidade que você conhece é, na verdade, uma versão editada pela sua própria mente. É como se ele dissesse, seja moralmente perfeito dentro deste mundo que você pode perceber, mas não se atreva a pensar que você entende o que está por trás da cortina. Precisamente, é um chamado para agir com a máxima integridade no único mundo que nos é acessível, o mundo dos fenômenos. Enquanto a gente reconhece com serenidade o vasto mistério que permanece para sempre fora do nosso alcance. E isso, claro, nos deixa com uma última provocação para levar para o resto do dia. Se a nossa razão nos impõe a um dever moral tão absoluto, tão rigoroso, mas ao mesmo tempo nos mostra que a nossa percepção da realidade é fundamentalmente limitada e pessoal, como é que a gente equilibra essa busca por certeza moral com essa necessidade de humildade intelectual no nosso dia a dia? Uma boa pergunta para a gente continuar pensando. Uma ótima pergunta para continuar a conversa na nossa cabeça. Obrigado pela companhia em mais essa reflexão. Até a próxima.